Estamos de volta com Cidade Entrevista deste sábado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. O nosso convidado de hoje é o juiz federal Anderson Furlan. Doutor, a gente falava sobre a corrupção em nível nacional, até em relação à Operação Lava Jato. E aqui em Maringá, por exemplo, o senhor tem algum exemplo do combate, de como funciona? Tem também essas questões? A corrupção, ela é um câncer que está drenando as forças da sociedade brasileira. A Lava Jato é apenas uma fratura exposta. Se abriu e viu aquele tumor maligno gigantesco em uma determinada área do corpo, mas ela está espalhada em fase de metástase. Há dados da Controladoria Geral da União, estatísticos, onde a CGU investigou milhares de municípios e descobriu que em 90% dos municípios brasileiros há indícios graves de corrupção. É algo sistêmico. Todos os dias a gente vê notícias sobre a corrupção, seja nas grandes prefeituras, seja nas pequenas. Maringá não fugiu à regra. Nós tivemos aqui vários casos denunciados de corrupção. Eu lembro de um caso em que eu atuei, no ano 2000, em que descobrimos que o secretário da Fazenda e o prefeito tinham desviado mais de 100 milhões da prefeitura de Maringá, 100 milhões, uma prefeitura pequena. O famoso caso Paulic. Exatamente, o famoso caso Paulic. Eu determinei a prisão do secretário, ele ficou 5 anos preso. Na época era o maior desvio de dinheiro público descoberto no Brasil. O prefeito, à época, Jairo Gianotto, ficou algum tempo preso. As ações tramitaram, mas o problema maior é que o dinheiro não conseguiu ser recuperado. Nós devolvemos para o município de Maringá algumas colheitadeiras, dinheiro que estavam depositados, estava depositado, alguns bens, mas infelizmente grande parte, aquilo que estava em nome de terceiros, aquilo que estava em nome dele, que foi sequestrado, não conseguimos ainda vender e devolver o dinheiro. Por quê, vários doutor? fatores. O que acontece na prática? Vários fatores. O processo judicial lento, recursos em demasia, depois uma falta de sensibilidade de tribunais superiores em relação a situações evidentes, onde foi prestigiado um formalismo estéril ao invés de uma justiça de mérito, um problema muito grave. Terceiro, ações de outras pessoas querendo utilizar aquele patrimônio que foi comprado com o dinheiro da prefeitura para se pagar dívidas particulares do senhor Paulic. Então, nós tínhamos lá dinheiro que ele deu, ou terreno que ele deu para pagar advogados, dívidas trabalhistas forjadas, onde alguns falsos funcionários entravam com uma ação na Justiça do Trabalho, chegavam na Justiça do Trabalho, o próprio Paulic confessava, então a pessoa chegava lá e dizia, olha, eu trabalhei para o Paulic, ele não me registrava, eu ganhava milhares de reais por mês, trabalhava 50 horas por dia, nunca tirei férias, trabalho escravo. Ele chegava na audiência e confessava, não, realmente, isso tudo é verdade, então eu quero fazer um acordo. Eu dou para esse sujeito aqui uma fazenda que eu tenho em Três Lagoas. E aí a pessoa, não, eu aceito. E aí o juiz homologava. E aí agora utilizou o dinheiro que era da prefeitura para pagar uma dívida trabalhista, homologada pela Justiça do Trabalho. E as ações criminais correndo, e aquele bem sequestrado, daí a pessoa vendia para um terceiro de boa fé. Enfim, os processos foram se avolumando, e fraudes, e decisões judiciais de várias partes do Brasil. O patrimônio hoje está num emaranhado e difícil de ser recuperado. Então há poucas esperanças. Há alguma esperança, mas poucas, né? O que a gente tem feito hoje é pegar parte desse patrimônio. Eu vendi algumas coisas na Justiça Federal, agora mesmo foi vendida uma chácara em um leilão federal, e eu vou decidir o dinheiro, se vai ser da prefeitura ou se vai ser para pagar dívidas tributárias que ele não pagou enquanto vivo. Enfim, mas uma das medidas do Ministério Público é justamente para ajudar a recuperar o dinheiro desviado, com o sequestro imediato de bens, venda antecipada de bens, para evitar que terceiros comecem a se apropriar do patrimônio ou das ações judiciais. Ou seja,
Com uma legislação nova, de imediato já se pode bloquear o bem, vender e depositar o dinheiro. E aí, no final, ou se devolve, no caso, para a empresa que foi saqueada, a Petrobras ou para o município, etc., ou se decide se ele é de algum terceiro de boa-fé. Mas o dinheiro já fica vendido, ao contrário do que aconteceu no caso Paulic. Os corruptos eles acabam se aproveitando da fragilidade na legislação para fazer essas manobras, então. Exatamente. Isso é da história da humanidade. Né? Onde tinha brecha na legislação, os espertalhões se aproveitam delas para valer os seus interesses. No caso dos corruptos, eles utilizam todas as brechas da legislação e, no caso, eles pagam bons advogados com isso, com o dinheiro que foi desviado da Petrobras, dinheiro que foi desviado das prefeituras, etc. Eles pagam bons advogados, os advogados recorrem, acham as brechas na lei, porque estudam para isso, e acabam criando uma situação onde a impunidade reina quase que de forma absoluta. Doutor, nós falamos dessas figuras públicas e a pessoa no dia a dia, o cidadão. Como que funciona esse combate à corrupção? Porque também está enraizado, né? Eu também lembro de um caso que eu julguei no começo de 2000, que aqui de Maringá existia o maior falsificador de CDs e DVDs do Brasil. Era de Maringá. A Justiça Federal atuou no caso, ele foi preso por algum tempo, mas foi condenado. Mas por que uma pessoa de Maringá era o maior falsificador de CDs do Brasil? Porque tinha quem comprava. A pessoa pode não perceber, mas esse é um ato de corrupção, onde ela quer enganar o governo comprando um produto onde ela não paga tributo nenhum e faz isso na frente dos seus filhos e fazia isso na frente dos seus familiares e parecia que não tinha nada errado, mas estava errado, aquilo era contra a lei. E exemplos como esse, hoje ninguém usa mais CD e DVD pirata, né? Ou muito pouca gente usa isso, mas exemplos como esse existem no dia a dia. A pessoa que vende um bem e pede para o comprador pagar alguma coisa por fora, para ela declarar um valor menor para a Receita Federal e pagar um tributo menor. O dono de um estabelecimento comercial que vende e não declara os produtos vendidos, que não dá nota. Exemplos existem no nosso dia a dia. Aquela pessoa que não registra a empregada. Isso são atos também, entre aspas, de corrupção. Uma corrupção social. E muitas pessoas que praticam esses atos, possivelmente elas estavam nas ruas denunciando os atos de corrupção do governo. É quase que um pouco de hipocrisia. Ela pratica a corrupção na sua vida privada, em vários pequenos instantes, ela não acha aquilo errado. Na verdade, ela cria um argumento de que é um ato de legítima defesa, porque ela diz o seguinte: por que eu vou pagar tributo se os corruptos vão roubar o dinheiro? Então eu não vou pagar. Mas assim, ela se corrompe embaixo e depois critica a corrupção de cima. Há uma crise na sociedade de moralidade muito grande. Mas não é apenas com a reforma moral que nós vamos mudar a sociedade. Nós temos que mudar a lei. Aí, o pequeno corrupto, que faz a corrupção do dia a dia, como o médio e o grande corrupto, que faz a corrupção governamental, todos eles vão ser enquadrados na lei e sofrer os rigores da lei. A partir do momento em que a pessoa que souber que está comprando algo ilegal, que está deixando de registrar, ela vai sofrer os rigores da lei, assim como o funcionário público corrupto, talvez a sociedade comece a dar um passo em direção a um maior processo civilizatório. Talvez os filhos dessa geração já cresçam mais conscientes de que tem que respeitar a lei para não ser punido. Tomara que as medidas, então, sejam aprovadas para ajudar nesse combate à corrupção. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a greve dos servidores da Justiça Federal, que já dura quase 80 dias, ou aproximadamente 80 dias. É uma paralisação justa? Como que o senhor considera esse movimento? Os servidores estão em greve porque o reajuste do subsídio básico deles não está sendo feito já há 8 anos. Não quer dizer que eles estejam sem reajuste. Eles têm, na verdade, uma gratificação de atividade judiciária que, nesses últimos 8 anos, incidiu sobre o vencimento básico deles. Mas o vencimento básico está há 8 anos sem qualquer tipo de reajuste. E eles estão engajados nesse movimento para que seja reajustado o subsídio básico, pelo menos recomposta a inflação, porque todo trabalhador tem o direito de que, pelo menos, o seu salário não sofra as perdas da inflação. E mudou alguma coisa no dia a dia? Há um prejuízo no trabalho? Há um prejuízo muito grande. Os servidores da Justiça Federal são servidores muito competentes, são servidores muito especializados.
A Justiça Federal, os cidadãos devem muito a ele, porque eles fazem a grande parte daquele trabalho de atendimento, o trabalho processual, ajuda o juiz nas audiências, na confecção de minutas, nas pesquisas, no atendimento ao público. É um trabalho muito valioso. Temos sofrido muito, porque nós estamos com um corpo muito reduzido, e a gente espera que ou seja o veto da presidente Dilma derrubado, ou seja feita uma negociação com o Supremo Congresso dos Servidores para que essa greve termine, porque a população está sendo muito prejudicada por ela. É uma greve que tem os seus fundamentos, tem a sua justiça de ser, mas ela precisa uma hora acabar, porque a população não pode ser por tanto tempo prejudicada. Doutor, eu quero aproveitar a presença do senhor para abordar outros temas também. Há uma polêmica recente sobre o fim do exame na Ordem dos Advogados do Brasil. Qual a opinião do senhor sobre isso? É um tema muito polêmico. Eu preciso confessar que eu não tenho uma opinião formada sobre ele. Eu sei da posição do deputado Ricardo Barros, uma posição muito coerente, no qual ele defende que cabe ao Ministério da Educação, ao MEC, fiscalizar a qualidade dos cursos de direito espalhados pelo Brasil. Se o MEC autoriza o funcionamento, deve fiscalizar. Agora, não pode a pessoa que acredita na regulamentação do MEC fazer um curso e formar e depois de ter o diploma na mão não poder exercer o seu ministério, que é advogar. Então, por esse lado, parece que ele tem razão. Por outro lado, a OAB, que é uma autarquia especial, um órgão de fiscalização profissional, ela também tem suas legítimas preocupações em relação a milhares de advogados que entram no mercado todo ano sem condições de poder exercer uma advocacia plena, uma advocacia competente. Então a OAB também tem as suas razões para querer fazer um filtro e prestigiar aqueles bons alunos, aqueles bons cursos que vão fornecer para a sociedade profissionais habilitados e competentes. Então é um dilema muito grande, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Quer dizer, tem que ser feito um estudo, uma análise muito criteriosa nesse assunto, né? Doutor, eu teria até outros temas para tratar com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a Rede Massa, agradeço a você, Fernando, pelas excelentes perguntas e aos telespectadores que estão conhecendo um pouco mais o trabalho da Justiça Federal e espero que se engajem nesse movimento anticorrupção, apoiando as 10 medidas do Ministério Público, assinando o abaixo-assinado para que aquelas medidas se tornem um projeto de lei. Então não se esqueçam, procurem os lugares onde estão as fichas de assinatura, levem o título de seu eleitor e assinem. É com a assinatura de vocês, o apoio de vocês, que a gente vai conseguir mudar o Brasil para um país melhor. Está dado o recado, uma campanha muito importante mesmo. A você de casa, obrigado pelo carinho da audiência e até sábado que vem. Tchau!